Quando a gente pensa na Alemanha, tem algumas coisas que vêm à mente. Riqueza, qualidade de vida, um país que parece funcionar muito bem. Berlim, Munique, Hamburgo, tudo tão organizado, são cidades tão incríveis e tão ricas que parecem perfeitas. Mas a real é que nem tudo é tão perfeito por aqui. Existe um lado nessa história que quase ninguém fala, um lado bem escondido, porque mesmo em uma das nações mais ricas do mundo, existem pessoas vivendo em situações bem ruins e que têm dificuldades para viver com o básico. Hoje a gente vai explorar esse lado escondido da Alemanha que não aparece nos cartões postais e na mídia, a pobreza em meio à riqueza. Meu nome é Simon e esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro. Quando a gente fala da Alemanha, é impossível não lembrar o tamanho da economia desse país. O PIB alemão é um dos maiores do mundo. Não é à toa que o país é conhecido como o motor econômico da Europa. Aqui, as indústrias são muito fortes, automóveis, química, máquinas, tudo de ponta e tudo feito para exportar para fora. Para você ter uma ideia, a Alemanha é uma das maiores exportadoras do planeta, competindo com países gigantes como a China e os Estados Unidos. É impossível que você não conheça pelo menos uma das maiores empresas alemãs que são muito famosas aí mundo afora, principalmente as fabricantes de carro, como a Volkswagen, a BMW e a Mercedes-Benz. Então, dinheiro e riqueza nesse país é uma coisa que não falta. Mas é aí que vem a parte que muita gente não imagina. Porque enquanto esses números são impressionantes, existe uma realidade escondida por trás disso tudo. Mais de 15% da população alemã vive abaixo da linha da pobreza. Isso quer dizer que existem milhões de pessoas tentando sobreviver com uma renda que, para os padrões do país, mal dá para cobrir as contas básicas. E olha, isso daqui não é só para quem está desempregado, não. Tem muita gente que trabalha, às vezes até 2 ou 3 empregos, e ainda assim não consegue escapar da pobreza. Isso daqui tem um nome, é desigualdade salarial. Os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto uma boa parte da população fica para trás. E se a gente olhar quem são as pessoas mais afetadas nessa situação, a coisa fica ainda mais chocante. Os migrantes, por exemplo, são um dos grupos que mais sofrem com isso. Mesmo com diploma, experiência, formação, muitos acabam presos em empregos bem mal pagos, sem muito direito a reclamar. Um outro grupo que também sente esse peso da desigualdade são as mães solteiras. Muitas vezes essas têm que escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa, o que é uma situação que não é tão incomum. E existe ainda os aposentados. Acredite ou não, tem idoso na Alemanha que precisa contar cada centavo, porque a aposentadoria não consegue cobrir o custo de vida que eles têm. É estimado que 1 a cada 5 idosos na Alemanha sofrem com a pobreza, mesmo sendo aposentados na maioria das vezes. Então é uma situação realmente muito complicada. E para você que está vendo esse vídeo agora e está meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo. Menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida, que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma, hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje, gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça, e conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo, como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição, ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga. Mas como que é ser pobre na Alemanha? Você olha para essas ruas tão bonitas
Você não vê pessoas pobres como em outros países, e a pobreza por aqui é uma coisa mais difícil de enxergar, e tá bem mais escondida na realidade de cada um. Existem sim lugares que eu vou te mostrar depois, que são como favelas, mas no geral não é tão fácil distinguir quem é pobre de fato na Alemanha. Na Alemanha, uma pessoa é considerada pobre se ela ganha menos de 60% da renda média nacional. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? É mais ou menos assim. Se a renda de uma pessoa na Alemanha gira em torno de 4.000 euros por mês, quem ganha menos de 2.400 euros já é classificado como pobre. E calma, não é que a pessoa esteja passando fome ou morando na rua, embora ainda existam casos desse tipo. Mas é que com esse valor que ela recebe, ela não consegue acompanhar o padrão de vida da maioria das pessoas. E isso faz sim uma diferença num país onde o custo de vida é muito alto. Na Alemanha, a moradia é cara, o transporte é caro e até o supermercado pode pesar no seu bolso dependendo de onde você vive. Então, mesmo que 2.400 euros pareçam muita coisa em alguns países, na Alemanha isso é uma coisa bem apertada. E como eu te falei, a pobreza na Alemanha nem sempre é uma coisa tão visível. Mas existem alguns lugares sim, algumas exceções, onde você consegue enxergar melhor o lado difícil que é viver por aqui. Um desses lugares são os Brennpunkt. O termo Brennpunkt pode ser traduzido como pontos críticos ou difíceis. Isso é o mais próximo de favelas que existe na Alemanha. Mas claro, não são como favelas em outros países. Os Brennpunkt geralmente são blocos de apartamentos bem grandes e muito antigos, construídos na maioria das vezes depois ali da época das guerras. A ideia nessa época era que o governo fosse oferecer moradias acessíveis para acomodar a população que estava crescendo muito rápido e os trabalhadores industriais daquela época. Mas com o tempo, essas áreas começaram a concentrar pessoas que estavam em situações mais vulneráveis. Imigrantes recém-chegados, famílias de baixa renda, desempregados. Então esses bairros que antes eram planejados para ser uma solução, acabaram virando uma espécie de exclusão social. Muitos prédios estão em condições precárias porque eles não recebem uma manutenção muito boa. Para quem é migrante, por exemplo, esses bairros costumam ser um ponto de partida. Muitas pessoas chegam na Alemanha sem falar o idioma, sem contatos, e acabam indo morar nesses lugares porque o aluguel é mais barato. Enfim, é uma realidade bem triste, na verdade, e que envolve bastante preconceito também por grande parte da população. Mas por que a Alemanha é tão rica e ainda tem tanta gente assim vivendo com dificuldade? Isso parece bem contraditório, mas existem algumas razões por trás disso. E a primeira delas é o aumento do custo de vida, principalmente nas grandes cidades. Falando de aluguel, por exemplo. Em cidades como Berlim, Hamburgo ou Munique, o preço de um apartamento subiu tanto nos últimos anos que é praticamente um pesadelo para quem tem uma renda média ou baixa. Para você ter uma ideia, um aluguel de um simples apartamento de 2 quartos em Munique pode facilmente ultrapassar os 1.500 euros por mês. E isso sem incluir contas de energia, água, aquecimento também, internet. Só as contas básicas já pesa demais. E falando em energia, o custo de energia também está lá em cima. As contas de luz e aquecimento subiram bastante nos últimos anos, especialmente com crises de fornecimento de gás e energia. Isso acabou atingindo mais famílias de baixa renda, que não têm como cortar outros gastos para equilibrar as contas. Até a alimentação ficou mais cara, com a inflação dos alimentos batendo recordes aí no país. Isso tudo está ligado a um problema muito maior: a crise habitacional. Simplesmente não tem casas e apartamentos acessíveis para todo mundo. Em 2024, estima-se que milhões de pessoas na Alemanha estão lutando para achar moradias que cabem no bolso. E quem consegue um lugar para morar, muitas vezes está gastando uma parcela muito grande do salário só com aluguel. Agora, também tem um grupo que sofre ainda mais com tudo isso: os chamados trabalhadores pobres. São pessoas que têm um emprego, que trabalham muito, mas ainda assim não conseguem arcar com o básico. Isso é uma coisa bem absurda. Mas isso acontece porque, mesmo com um salário mínimo, e um salário que é até alto em comparação com outros países, ele ainda não é suficiente para acompanhar o custo de vida.
E tem outro detalhe também. Muitos desses trabalhadores estão em empregos de meio período. Migrantes, por exemplo, acabam aceitando empregos com salários baixos porque têm menos opções no mercado. Já mães solteiras, como eu falei antes, que precisam equilibrar trabalho e cuidar dos filhos ao mesmo tempo, só conseguem empregos de meio período, o que limita ainda mais a renda delas. Então, no final das contas, a Alemanha é sim um país muito rico, mas essa riqueza não é muito bem distribuída. Enquanto algumas pessoas vivem super bem em bairros extremamente ricos, outras só estão tentando sobreviver sem ter nenhum tipo de ajuda de ninguém. É um contraste muito grande que existe no país, mas é uma coisa que raramente você vê por aí, em manchetes e tudo mais. Bom, esse daqui foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você pensa sobre tudo isso. Isso é um assunto que me fez pensar bastante também sobre o nosso país, sobre outros países também que passam por uma situação parecida. Mas comenta aí novamente o que você pensa. E se você quer saber um grande problema que a Coreia do Sul está passando nesse momento, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela e eu te vejo lá.